Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite, queridos irmãos, que bom estarmos aqui nesta quinta-feira para juntos rezarmos e entardecer com Maria. Sejam bem-vindos. Uma boa noite, José, bem-vindo. Boa noite, Vera, bem-vinda para esse momento. E com alegria iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazemos nesse momento as alegrias de Maria nesse tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos pelas intenções, na urna das intenções, pelas intenções que temos em nosso coração, pelas pessoas que nos pedem oração, por todos os enfermos e pelas intenções da igreja. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E temos o Evangelho do dia, né, José? Sim, nós temos o Evangelho de João, do 6, 44 ao 51. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai não me enviou, não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus vivo viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que é importante aqui, ninguém pode vir a mim se o meu Pai me enviou, não o atrai. Então, aquele que é atraído por Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive segundo a vontade do Pai, esse vem a Jesus Cristo, esse procura Jesus, porque ele quer a salvação. Ele é atraído pelo Filho de Deus. Interessante isso. Toda aquela pessoa que é bondosa, misericordiosa, que procura ajudar o outro, ele já tem o Espírito de Deus dentro de si, porque esse é o amor de Deus, né? Então ele é atraído por Jesus Cristo. E Jesus promete aqui, e a promessa de Jesus é verdadeira, que aquele que crê no Filho de Deus, naquele que é o pão vivo descido do céu, viverá eternamente, não morrerá jamais. E Jesus está falando da vida eterna, não está falando da vida física, biológica. Esse corpo aqui vai morrer, vai apodrecer, vai se acabar, mas depois vai ressuscitar também e terá a vida para sempre. É até impossível a gente imaginar com a cabeça humana, né, Fabrício? Uma vida que seja sem fim, plena de alegria, sem dor, sem tristeza, sem pecado, só vivendo face a face na glória de Deus. Isso é a vida que Jesus fala, a vida eterna. Porque todo afastamento de Deus
Se nós estivermos longe de Deus, distante de Deus, afastado de Deus, nós estamos mortos. Apesar do corpo estar andando por aí, né? Vivos, mortos, né? É. Interessante que ele fala também da importância que esse alimento salutar que ele quer nos dar, que todos esses dias, está falando, a semana inteira, falando da Eucaristia, né? Sim, Falando da do maná, Eucaristia. falando da Eucaristia, hoje especial também. Hoje é a quinta-feira eucarística, onde nós vemos a importância de se alimentar do corpo e do sangue do Senhor e não ter medo de ir a ele, né, José? Sim. Às vezes estamos com os nossos pecados, mas buscar nos reconciliar com Deus, né? Procurar a confissão e nos limpar para que possamos estar de pé quando o Senhor passar na nossa vida. E olha o que ele diz assim: quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu dou é a minha carne para a vida do mundo. Vive eternamente. Eu tive uma formação no final de semana passado com a professora Sônia Sartori lá. Ela falava da Eucaristia, que a Eucaristia tem que triturar a Eucaristia, né? Por isso que ela falou até a questão do pão ázimo, de morder, de mastigar a carne, né? Para ver, porque a hóstia nós vemos que é muito pequenininha, às vezes não conseguimos nem sentir o paladar dela, né? Até dissolve, dissolve, né? Na nossa boca, mas a importância de nos alimentar, porque Jesus ele deu mesmo o corpo dele e o sangue para os discípulos naquele dia ali. Não foi um sinal cruento, mas ele se ofereceu em alimento para eles na Quinta-feira Santa, que nós possamos repetir esse mistério, todas as Eucaristias que participamos, nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Sim. Muito bonito isso, né? É forte, né, José? Forte, alimentar-se do próprio Cristo para ter a vida em si e mesmo. Esse pão é pão que nos nutre, né? Que nos dá alimento, nos dá sustância, força para continuar a nossa caminhada, né? Eu já participei de uma formação uma vez, Fabrício, que dizem que a hóstia fica fisicamente no nosso organismo em torno de 15 minutos. Está o Cristo ali vivo, presente, e a gente é extraordinário, um com ele, né? E a gente é um com ele. É extraordinário esse momento, né? Pensamos a Maria, nossa mãe, que nos abençoe, nos ajude a sermos melhores e que esteja sempre presente na nossa vida, intercedendo junto a Jesus por nós. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, então, logo mais daqui um pouquinho, temos às 19 horas, a adoração ao Santíssimo. Você é convidado para esse momento de graça, estar na presença de Jesus, rezar com Jesus, poder tocar Jesus com a sua fé, com a sua oração. Você é convidado para estar conosco aqui na Igreja Matriz, logo mais às 19 horas. Eu lhe desejo uma boa noite, um bom descanso. Nos encontramos amanhã para juntos rezarmos e entardecer com Maria e concluirmos essa semana. Boa noite, Zé, obrigado. Boa noite, Vera, obrigado. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Vera. Boa noite, você. Um bom descanso a todos com as bênçãos do Senhor.